Olha, eu estou muito feliz de vê-los aqui novamente hoje. Eu gosto muito de cachorros. Eu adoro cachorros. E uma coisa que eu gosto dos cachorros é ver a maneira como eles se sentam. Que é assim, ó. Então, eles sempre fazem um círculo para depois sentar no lugar em que eles escolheram, pelo menos a maioria das vezes. Então, hoje, para começar, o nosso principal tópico é captação de recursos. Agora, eu vou entrar nesse assunto de captação de recursos escolhendo um tema que a gente acabou deixando meio solto ontem e que foi algo que me pediram para conversar mesmo com vocês em mais detalhes, que é a relação entre vocês e a equipe de vocês, os eleitores e os voluntários. Ok? Então, vocês têm aí 3 linhas de comunicação funcionando ao mesmo tempo enquanto a campanha está rolando. Então, tem a comunicação entre você, a equipe, os voluntários, tem a comunicação entre você, a equipe e os eleitores, que é a narrativa, que a gente conversou ontem, e aquela parte sobre a qual você tem menos controle. É por isso que eu quero conversar um pouco sobre isso, que é a forma como os voluntários se comunicam em seu nome com os eleitores. O que dá para você fazer para conseguir gerenciar essa comunicação entre os voluntários e os eleitores? Então, esse é o assunto que eu queria discutir antes da gente entrar em captação. Os voluntários que fazem as campanhas políticas gostam de conversar. Gostam de conversar sobre política. A maior parte dos eleitores já estão meio cansados dessa falação política. Então, é por isso que a gente tem que ter aqueles 3 segundos para conseguir 30 segundos, para conseguir 3 minutos, para conseguir 30 minutos. Os voluntários como eles passam muitas horas ali juntos, eles criam uma espécie de identidade coletiva, que é algo bom para a campanha, algo que você deve até incentivar. Eles conversam muito entre si. Eles compartilham a paixão e o trabalho e as frustrações de fazer tudo aquilo que você quer que eles façam na campanha para chegar nos eleitores. Os eleitores são pessoas mais isoladas. Você conversa ali com os eleitores, conversa com 1, com 2, grupos pequenos, mas eles não conversam entre si. E se conversarem entre si, não vão falar sobre você ou sobre a sua campanha, E é isso causa uma tensão. Chega alguém, vai lá na porta do eleitor, ou sei lá, numa parada de trem, num supermercado, e fala: e aí, eu estou participando da campanha do fulano de tal, você, o seu nome. E os voluntários, eles estão sempre assim, entusiasmados para começar uma conversa. Mas o eleitor está ali fazendo o que ele estava já fazendo antes de ser interrompido por aquele contato com o voluntário. Então, outra vez, você vê ali um ponto de tensão. Os voluntários têm as informações internas da campanha, Eles guardam isso na cabeça. Eles ouviram de você qual foi o último resultado da pesquisa de intenção de voto, se vai sair
alguma coisa nova na campanha, como está indo a captação de fundos, se vai haver algum material novo. Quer dizer, eles têm na cabeça toda aquela conversa sobre a campanha. E, às vezes, eles nem percebem que o eleitor não está nem aí com toda essa conversa. E que o eleitor não vai reconhecer imediatamente quando eles mencionarem alguma coisa que aconteceu lá dentro da campanha e que ficou lá dentro da campanha. Então, esse é outro ponto de tensão. Daí, o que você pode fazer para que os voluntários conversem de forma eficaz com os eleitores? E que os voluntários não se desanimem, né? Quando 90% das pessoas que eles forem conversar digam, não, deixa eu seguir que eu estou com pressa. Então, olha, eu vou dar umas dicas. Então, você tem lá uma lista de assuntos, uma lista de mensagens que contam a narrativa da campanha. Então, aí, você pode até dar uma enfeitada naquilo, ouvir, mudar as palavras, brincar um pouco com aquelas mensagens. Então, precisa treinar o voluntário para ele falar aquelas 2 ou 3 coisas e fim. Tchau, obrigado. Aí, quando os seus voluntários saem às ruas para bater nas portas, para conversar com as pessoas na parada de ônibus ou na saída do estádio, eles devem sempre trabalhar em dupla. Por quê? Porque aí um motiva o outro, também aumenta a segurança, né? E aí um verifica o que o outro diz. Quer dizer, os dois vão ser treinados por você, pelo seu general, para que um verifique o trabalho do outro e fala, não, olha, você falou um pouco demais com aquele lá, ou aquele outro, você deveria ter conversado um pouco mais. Então, eles viram companheiros de trabalho. E aí, o trabalho fica um pouco mais controlado. Por quê? Porque ali você tem uma dupla. Então, um verifica o que o outro faz. If you have college students, agora, se você tiver estudantes, por exemplo, universitários, que sejam voluntários na sua campanha, envie-os para conversar com pessoas da mesma idade deles. Mas se você tiver voluntários assim aposentados, a mesma coisa. Quer dizer, faça o melhor possível. Na hora que você for despachando as duplas de voluntários para ir conversar com os eleitores em diferentes lugares, procure sempre enviar duplas de voluntários da mesma idade, com as mesmas características demográficas daquelas pessoas com quem eles vão falar, né, dos eleitores com quem eles vão falar. E por que isso? É porque os eleitores, eles podem ouvir durante 30 segundos ou 3 minutos ou meia hora, baseado na aparência da pessoa. Então, o eleitor tem mais propensão a ouvir alguém mais parecido com ele, né, da mesma idade, do mesmo jeitão. Então, procure combinar as afinidades. E a última dica, né, nesse ponto é assim, depois que os seus voluntários já estão lá trabalhando por 20, 25 minutos, meia hora, eles devem parar e devem telefonar de novo para a central da campanha.
Por quê? Porque se tiver algum formulário para eles preencherem, ótimo. Mas mesmo que não haja, precisa ser um hábito. Você faz a campanha durante alguns minutos, sei lá, 15, 20, até 25 minutos no máximo, depois para durante 5 minutos, telefona para o escritório central da campanha e conta o que aconteceu. Para eles é bom porque é um intervalo e para você é muito bom porque essa campanha, olho no olho, é uma atividade muito intensa. Bom, vocês sabem disso. Então, essa é uma coisa boa a se fazer, né? Um intervalinho de 5 minutos, volta a conversar com o escritório central e depois continua o trabalho de campanha. Acabou o espaço aqui, mas aqui está escrito feedback por telefone, quer dizer, telefona para o escritório central da campanha e conta como foi aquele período. Agora, antes que os seus voluntários saiam às ruas para fazer a campanha, se eles não aparecerem no escritório central dali a meia hora, mesmo assim, você deve prepará-los para a tarefa. Como? Você faz uma reunião de briefing para mostrar aos voluntários como você é bem organizado. E isso é bom para os voluntários, porque é um sinal para eles de que o trabalho voluntário que eles estão fazendo não está sendo jogado fora. Porque, claro, eles são voluntários, eles podem ir embora na hora que quiserem. Então, se você tiver um escritório físico para a campanha, então, você deve fazer o que esta organização faz. Dá uma prancheta para cada um. Garanta que eles tenham caneta, enfim, algum material que os identifique com a campanha. E também um horário de campanha. Um horário que diga, então, quanto tempo eles vão dedicar hoje à campanha, o horário que termina a atividade de campanha para eles. Alimente-os. Dê a eles algo para beber, desde que não seja alcoólico, né? Quer dizer, quanto melhor preparado você estiver para ajudar os seus voluntários a fazer campanha, então mais eles vão se dedicar a trabalhar na sua campanha. Tem um equipamento essencial para um voluntário e que você não pode oferecer, mas que você deve insistir que eles tenham isso. É um par de sapatos confortáveis. É porque fazer campanha requer muita caminhada e também é preciso ficar em pé. Então, você deve sempre garantir que eles tenham sapatos de boa qualidade e confortáveis. Gente, isso não é piada. E por último, faça com que eles se sintam como se eles fossem realmente parte da campanha. Então, uma vez por semana, faça uma reunião exclusiva com os voluntários e ofereça a eles detalhes que não são públicos sobre como vai indo a campanha. Sabe por quê? Os voluntários precisam ter assunto para conversar entre eles, entre o pessoal interno da campanha e, por exemplo, seus pais, né, que estão sustentando aquelas jovens para fazerem campanha para você. Então, você não precisa dar a eles toda a informação que você sabe, mas sim alguma informação para que eles se sintam que eles sabem mais do que o público sobre a campanha. Bom, o cachorro já sentou. Vamos começar a falar sobre captação de recursos? Olha, eu sei. Captação de recursos aqui no Brasil é algo difícil e também polêmico. Então, eu vou dizer o que eu sei da minha experiência nos Estados Unidos e aí eu vou parar e vocês me corrijam. Ou façam perguntas. Porque o que a gente está fazendo aqui, isso aqui faz parte de uma missão. Nós queremos inovar. E nós queremos aculturar vocês e os seus voluntários e os eleitores e o povo do Brasil a conseguir fazer captação de recursos de forma democrática. Não há atalhos aqui. Eu sei que existem fundos públicos, eu sei que vocês
recebem alguma remuneração por estar nessa organização, porém a captação de recursos ela é fundamental para uma campanha democrática. Por quê? Porque a pessoa sabe como vai indo a campanha. Captar recursos é uma forma de ser julgado pelos eleitores. É uma forma de saber como deve ser a publicidade, como é possível alugar equipamentos, enfim. É preciso captar recursos para fazer aquilo que você quer fazer dentro da campanha. Então, embora seja uma coisa muito comum lá nos Estados Unidos, e aliás até a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né, ontem, então lá nos Estados Unidos é muito comum fazer um comitê financeiro, fazer um departamento financeiro na campanha e ter ali especialistas captando fundos. Eu acho que isso talvez não seja a melhor solução aqui para vocês, não. Eu acho que todos devem participar da captação de recursos. Todo mundo na campanha. Quanto mais gente captar recursos, mais democrática fica a campanha e menos dependente será a campanha de apenas uma, duas ou três fontes de recursos. E, claro, isso ajuda muito a evitar a corrupção. E eu sei que nenhum de vocês está envolvido com a corrupção. Então, isso significa que todo mundo deve se envolver no esforço de captação de recursos, independente de qual é a posição deles na estrutura da campanha. Então, o contador precisa preparar, claro, na hora que chegar lá perto de julho, o contador precisa preparar um orçamento de quanto dinheiro você vai precisar. Então, quanto dinheiro você tem? Aí, quanto você precisa, e aí você vai saber quanto vai precisar captar. Você calcula quanto precisa para a campanha, perguntando ao pesquisador, pedindo que o pesquisador analise as pesquisas, as campanhas anteriores, ali naquela região, e você calcula ali quantas pessoas votaram na última vez, e você divide esse valor e você vai acabar chegando num número. Então você vai saber, olha, eu preciso de R$3, assim que fala, reais? R$3 por eleitor. Ou se não, sei lá, preciso de R$5 por eleitor. E daí você consegue calcular quanto vai precisar no geral. E aí você vai fazendo a conta em forma invertida, né, para trás. E então você vai saber quanto que tem que captar até o final da semana. Ou se você tiver um bom contador, quem sabe ele não calcula quanto precisa captar por dia, né, de campanha. Daí você tem objetivos para cada voluntário, para você mesmo, para os membros da campanha. E daí, quando todo mundo que está trabalhando na sua campanha acordar de manhã cedo, todo mundo já sabe qual é o objetivo para aquele dia. E aí, o motivador da campanha, o técnico, digamos assim, da campanha, vai ajudar a motivar para todo mundo conseguir chegar lá, vai ajudar a curar as frustrações, se não der para alcançar o objetivo do dia, e vai dar os parabéns se o objetivo for alcançado ou superado. Quer dizer, isso ajuda muito. Então, você tem ali as 3 camadas de doadores. Camadas ou níveis, né? 3 níveis de doadores. Asking for large amounts of money. Então, pedir uma doação alta
depende de uma decisão sua. Quer dizer, em geral, se a doação é alta, é você que vai ter que pedir. E o seu confidente precisa garantir que você passe pelo menos 1 hora por dia fazendo apenas e exclusivamente uma conversa com os maiores doadores, talvez até mais do que 1 hora por dia. Olha, muito pouca gente gosta de pedir doações para campanha. Não é assim muito agradável. E, claro, você está pedindo que a pessoa faça um investimento, não exatamente em você, mas sim na sua visão de um Brasil melhor. E é difícil mesmo pedir doações. E os candidatos são conhecidos por inventar desculpas, dizer que eles têm agenda cheia para não ter que passar algum tempo por dia no telefone ou almoçando pedindo que um doador de alto capital faça uma doação para a campanha. Mas olha, você tem que fazer isso. Depois eu posso explicar como é que você pode fazer essa tarefa, mas você terá que fazê-la. Sabe, às vezes, as pessoas doam R$1. Não está tão mal. Por quê? Porque aí, você, na verdade, você precisa controlar não só quanto, não só quanto você recebe de doação, mas quantos eleitores te ajudam na campanha. Quantos eleitores, quantas pessoas doam para a sua campanha. E que seja, claro, de forma legal. Você vai controlando o número de doadores e isso ajuda a contar a sua narrativa, tanto para os seus voluntários, como também, quando os resultados forem bons, ajuda a contar a sua narrativa para a mídia e para os próprios doadores, né? Então você cria ali aquele sentimento de que a campanha está ganhadora, de que a campanha está crescendo, tem cada vez mais doações. Nós vamos falar também sobre o envio de mensagens por correio. Já falei um pouquinho sobre a conversa pessoalmente, né? O porta a porta. E também vou falar um pouco sobre o uso da internet para a captação de grandes quantias doadas por pequenos doadores que doam só um pouquinho cada um. Gente da classe média, gente comum, que pode, por exemplo, participar de um evento. E aí você faz um evento para essas pessoas. E aí você vende as entradas. Estou vendendo as entradas para o evento, os ingressos. A pessoa, por exemplo, compra um lugar num almoço, ou, por exemplo, compra um assento especial em um concerto de música, em um show. Para quê? Para ter ali um privilégio exclusivo, junto com todos os outros doadores que doaram aquela mesma quantia, inclusive podem estar perto do candidato, podem conversar com o candidato durante o evento. Esse tipo de venda de ingressos e a venda de ingressos de forma corrupta, é que a que não é corrupta, ela é pública. Ela é de domínio público, todo mundo sabe sobre isso. Não quer dizer que qualquer um pode entrar. Também não quer dizer que você vai abrir para todo mundo. Porém, todo mundo sabe que aquela campanha está fazendo aquele evento. Então, é uma informação pública. Todo mundo sabe para que é aquele evento. Deixa eu repetir uma coisa que eu já disse ontem. Não faça eventos demais. Por quê? Porque os eventos são difíceis de preparar, dá muito trabalho. Faça, então, 3, 4 eventos ali durante toda a campanha. Então, daí você consegue fazer um evento bem feito, consegue divulgar de forma correta, pode fazer a promoção do evento corretamente e por aí vai. Então, o que você deve fazer como candidato para poder se preparar bem para pedir grandes doações? Vamos ver? Então, olha, primeiro,
If you have not done Se, so se already, você ainda nunca fez isso, an index card or something, pegue piece of um paper. cartão, No, uma paper ficha, will crumple ou up. um papel. Não, papel não é bom. Papel não é bom porque vai amassar logo. Melhor aquela ficha de papel mais durinho e escreve lá na ficha quais são os poderes e as obrigações daquele cargo para o qual você é candidato. Por quê? Porque você não vai conversar com os doadores sobre alguma coisa que você nunca vai poder fazer nem se for eleito. Você não quer que a pessoa que tem dinheiro saiba melhor sobre aquele cargo, as tarefas e os benefícios daquele seu cargo, o cargo que você está candidato, o cargo para o qual você está concorrendo. O doador não pode saber mais do que você. Então, quais são os benefícios? Qual é o nível de autoridade? Qual é o histórico de pessoas que antes de você ocuparam aquele cargo para o qual você é candidato? Dress in a consistent style. E sempre escolha um estilo para se vestir e mantenha a coerência daquele estilo que você se veste. Não fique mudando a sua aparência durante a campanha. O que é consistente? Porque ele falou que você deve se vestir e ter um estilo de uma maneira consistente, quer dizer, não mudar durante a campanha. O que significa isso? Olha, por exemplo, se você gosta de se vestir de forma elegante, continue de forma elegante a campanha inteira. Ou se a sua imagem for, como ontem, né, o nosso amigo que era o hacker, então você gosta de usar aquelas camisas floridas, use as camisas floridas durante toda a campanha. Então, quando for na reunião com o doador de grandes quantias, quando for em qualquer lugar, em toda a campanha. Porque isso é, claro, a responsabilidade do seu confidente, né? Daquela pessoa da campanha que está mais próxima. Quando você usa o mesmo estilo de roupas todos os dias, você já está preparado para pedir doações. Por quê? Porque você está usando o seu uniforme. Quer dizer, isso ajuda a reforçar a sua imagem, a sua confiança. E isso comunica aos possíveis doadores ou ao possível doador que essa é a mesma pessoa que aparece lá nas fotografias da campanha ou que aparece no palanque. When you are attacking the system, quando você estiver atacando o sistema, quando você estiver concorrendo fora do sistema, que eu acho que é o caso de todos vocês, então voltem àquela ficha de obrigações e direitos e estejam preparados, principalmente com os grandes doadores, para falar não somente sobre o que está errado com a pessoa atualmente no poder, ou no sistema, o mecanismo, mas apresente uma alternativa, algo concreto para dizer para o grande doador sobre o que você quer fazer. E você deve fazer isso porque, dessa forma, você constrói uma ponte que o leva à próxima coisa específica que você quer falar, que seria a quantia que você vai pedir. Você não pede o apoio, você pede um valor específico. E o seu pesquisador e o seu pessoal que mexe com dados vai te ajudar a descobrir qual é esse valor. Essa conversa com o grande doador não é um seminário, não é um diálogo, é uma negociação. O número que você colocar na mesa é a sua oferta inicial nessa negociação. E quando você estiver negociando, e já tiver apresentado a sua proposta, qual é o próximo passo? Sim, correto. Você cala a boca. Zip. Quando você está
Numa negociação, você faz o pedido e aí você tem que esperar e aguentar aquele desconforto do silêncio. Mesmo que seja somente 1 minuto, vai parecer 10. Mas a próxima pessoa a falar tem que ser o doador e não você. E o doador vai dizer, ok, em cujo caso você vai levantar e abraçar e vai te dar um cartão com as informações de contato, porque pouquíssimas pessoas já escrevem o cheque lá na hora. Você vai ter que depois contatá-lo ou mandar alguém contatá-lo. E se eles disserem não, aí entramos na negociação. O que dizer quando eles dizem não? Bem, eu tenho uma lista longa, vocês devem ter também. Vamos rever alguns pontos dessa lista. Às vezes alguém diz não porque estão apoiando outro candidato. E o que você diz em resposta? Você diz, eu respeito sua decisão. Mas, se essa pessoa sair, eu quero ser a sua segunda opção. E aí você escreve isso, ou o seu confidente, quem estiver com você. E a regra para sair em campanha A2 também vale para os doadores. Você sempre deve ter alguém com você, você apresenta a pessoa, né? Não deixa a pessoa de lado, mas você é que fala e a pessoa ao lado anota tudo. E se alguém disser, bem, eu estou apoiando esse outro candidato, você escreve, porque se a pessoa cair fora da eleição, você pode ser a segunda opção, mesmo que o doador esteja simplesmente tentando escapar de doar. Algumas pessoas dizem, olha, eu estou com problemas de fluxo de caixa. Eu não tenho R$ 1.000 para te dar agora, nesse momento. Em cujo caso, você diz o quê? Você diz, então quanto você pode me dar agora? E aí cala a boca. Até ele dizer, eu posso te dar a metade ou 1/4, qualquer que seja a quantia, você conseguiu. Você agradece. E depois, mais tarde na campanha, você volta a falar com esse doador. Eles dizem, eles podem dizer, eu ainda não me decidi. E você diz, o que eu posso fazer para convencê-lo? Esse é um dos raros momentos na negociação em que você realmente entra num diálogo sobre as questões. Basta entrar nesta área onde eles falam o motivo por que não se decidiram. Bem, eu não sei quem é a melhor pessoa para a minha cidade, ou quem está mais comprometido com a saúde, o financiamento dos hospitais, sei lá, qualquer coisa. E aí, você já tem mais um pedacinho útil de informação que você pode usar na próxima vez que conversar com ele. E a propósito, você sempre se comporta como se essa conversa vá ter segmento. Jamais queime nenhuma ponte ou jamais deixe alguém pensar, eu já doei, agora eu estou livre desse pessoal. Não, ninguém escapa de você. Alguns dizem, me mande informações e eu vou dar uma olhada. Eu preciso saber mais sobre o que você está pretendendo. E você diz, eu vou trazer para você pessoalmente. Esse é um grande doador. Então você diz, eu voltarei pessoalmente com o material que você pede. Última categoria que eu vou mencionar agora
Eu não acho que você vai vencer. Eles não dizem assim, dessa forma tão dura, na sua cara, mas eles vão dizer alguma coisa assim, as chances, o que mostra as últimas pesquisas de intenção. Então, algumas vezes você vai ter que tranquilizá-los de que você é um investimento válido, de que você é um cavalo que vai chegar na frente nas corridas. E você diz, eu posso esperar. Se você quiser me dar uma doação menor, eu prefiro essa doação menor para que eu possa demonstrar, pela maneira como eu gastar o dinheiro que você vai me dar, que eu consigo vencer. Então, em outras palavras, você transforma a questão, eu preciso ver algum sinal de que você vai vencer, em me dê um pouquinho e eu vou te mostrar exatamente por que eu vou vencer. Que é a mesma coisa que dizer, bem, você começa a falar do evento que você está montando para a semana seguinte, ou do endosso de um grande jornal que você vai conseguir, e eles verão isso, ou dos anúncios que você vai colocar na mídia, ou do entusiasmo de todos os voluntários. Convide o doador para visitar o seu escritório. Quando você expressa a sua capacidade de vencer, envolva-os no processo da campanha de tal forma que eles vejam no que eles investiram. Se você me der X reais, isso vai garantir que eu consiga pagar a minha equipe, ou isso vai garantir que eu possa colocar 2 anúncios na TV, ou vai cobrir os custos do aluguel da sala onde eu vou fazer um grande evento. Assim, o doador consegue ter um sinal que lhes mostra que você é um investimento válido, que vale a pena. Você é organizado, você está pensando em termos de tempo, de espaços, e você reconhece que eles querem ver no que você vai usar o dinheiro que eles vão doar. Assim vai dar certo. E antes de continuarmos para falar de eventos, eu já estou falando faz tempo, vamos ver se vocês têm alguma pergunta ou comentário, ou alguma crítica, porque talvez isso não funcione no Brasil. Alguém quer dizer alguma coisa? Ao microfone, por favor. Um dos grandes problemas que eu tenho quando eu sento com as pessoas e apresento a campanha, eles dizem, tudo bem, eu vou te dar X reais, mas eu não quero pagar, eu não quero investir para num partido político. Então, um dos grandes problemas é que as pessoas não querem o seu nome vinculado a um partido político. Então, você tem que explicar que a sua campanha é uma entidade independente, mas temos que começar a pedir muito antes do início da campanha. Então, sim. Não. Talvez o senhor possa nos ajudar. Como é que eu posso organizar uma lista de promessas com tanta antecedência e depois conseguir realmente as doações quando a campanha começar? Muito bem, você está me falando, então, de... Sim, e tornar a coisa eficaz quando eu conseguir levantar os fundos. Você precisa ter uma lista, um banco de dados, todos os nomes que vierem à tona, tudo deve aparecer nesta base de dados. E essa base de dados tem várias colunas. A segunda coluna deve ser um nome e seriam as informações mais confiáveis do contato. A terceira seria quanto eles doaram. Então, há pacotes de software que já fazem isso. Então, você não precisa inventar a roda aqui.
mas precisa garantir que alguém na sua equipe preencha todos esses campos todos os dias. Então, vamos acabar de falar sobre a organização desses dados. Então, você tem uma coluna, party member, non-party member. membro de partido, não membro de partido. E você tem que colocar todos esses detalhes na sua planilha, na sua base de dados. A sua estratégia, o seu tipo de campanha não deve ser um segredo que possa ser completamente destruído por um vazamento. Se você está fazendo campanha para um cargo mais cedo ou mais tarde, você tem que reconhecer que vão te criticar por tudo que você faça, bom ou ruim. E você tem que sempre fazer o que você acha que é correto. Se você se sentir confortável, se candidatando a um cargo público e, devido a essa ideologia, você decida que não vai aceitar doações acima de um valor X, e se você colocar a sua campanha nas mãos do povo, por exemplo, como um cantor popular que coloca sua obra na internet, então é isso que você deve fazer e aceitar os resultados. Precisa de mais esclarecimento? Eu entendo que isso seja meio novo, mas é uma alternativa melhor do que o que temos no momento, né? E é por isso que estamos todos aqui. Um de vocês me disse que gostaria de se aproximar de um grande doador. Então, sabe que o doador gosta dessa pessoa, sabe que o doador acredita na candidatura da pessoa, mas não gosta do candidato presidencial daquele partido. Então, como é que se lida com o doador ou com qualquer apoiador que esteja com a mente dividida? Quer dizer, gosta de você, mas não gosta do líder do seu partido ou do principal candidato do seu partido ou do candidato à presidência do seu partido, enfim. A minha resposta é que você precisa dar uma explicação lógica. Então, você diz, olha, veja aqui o motivo pelo qual eu sou membro desse partido. E aí, na segunda parte da resposta, você diz, olha, aqui eu vou te falar sobre as diferenças que eu tenho com o candidato à presidência ou com o líder do partido. Porque é assim que eu sou, é assim que eu estou abordando a campanha e eu te convido a entrar na minha campanha. Então, não muda a sua posição só para conseguir um doador, mesmo que seja o maior doador da paróquia. Simplesmente fale sobre as diferenças que você tem em relação àquela pessoa que aquele doador também não gosta. E as pessoas entendem que pode não haver um alinhamento absolutamente perfeito entre você, o doador, e essa outra pessoa, que é o líder do partido ou o candidato à presidência. Então, dê uma resposta lógica e verdadeira. Outra pergunta que me fizeram no intervalo, então tem uma pessoa que eu ouvi falar que talvez possa ser um grande doador para mim, mas é que eu não conheço ainda essa pessoa. Como que eu posso fazer um contato? Quer dizer, como que eu posso estabelecer um relacionamento com essa pessoa? E a resposta é, bom, você deve ter um amigo comum. Peça para te apresentar. É como naquela época que um arrumava namorado para o outro, lembram-se? Pode ser por telefone. Então aí, a pessoa que é o amigo comum te apresenta a esse doador em potencial por telefone. Ou se for um café, então as duas pessoas estão ali e o amigo em comum apresenta você ao possível doador. E aí a pessoa que é o amigo comum, que vai fazer a apresentação, deve avisar o doador antes. E já oferecer ali o seu vídeo, por exemplo, ou algum folheto, ou contar a sua narrativa, para que o doador já saiba mais ou menos quem você é. Então é assim que a gente responde a essa situação. E, finalmente, uma lição que nós aprendemos lá nos Estados Unidos, que alguém aqui estava usando uma camisa do Golden State Warriors. Quem é a pessoa?
Ele foi embora. Ah, poxa. Era um senhor, é ele. Então, é ele que é o torcedor do Golden State. Você não está muito feliz hoje, né? É porque o Golden State Warriors são o melhor time de basquete do mundo. Mas agora eles estão meio em crise. No basquete, existe um movimento que é o movimento do pivô. Quer dizer, você pega a bola e faz o pivô, né? Na política, quer dizer, vamos imaginar que existe uma questão importante lá. Uma questão importante na cabeça do doador ou na cabeça dos eleitores, mas não é uma questão que você defenda na campanha. Então você precisa de uma maneira de reconhecer a importância daquela questão que é tão importante, mas depois já mudar de assunto, passar a conversa para o assunto da sua campanha. Então, em discursos, nós chamamos isso de pivô, a manobra do pivô. Então a pessoa tem lá uma preocupação sobre a questão dos homicídios. Você reconhece a importância dessa questão de homicídios, você reconhece que é importante, você mostra a sua posição, porque se é uma questão importante, você deve ter uma posição. Mas aí você não continua entrando em detalhes. Não precisa fazer todo um discurso sobre aquele assunto, por exemplo, de redução de homicídios. Você não tem que fingir que aquele assunto é o motivo pelo qual você está concorrendo, se na verdade não é, né? Então você responde a pergunta, porque se você não responder a pergunta, a pessoa já nem mais vai ouvir o que você falar, porque você não respondeu a pergunta dela. Então responda a pergunta, mas responda a pergunta de uma forma mais curta, 2 ou 3 frases, e depois diga, deixa eu te explicar por que eu estou concorrendo. Aí você entra na sua questão, na questão da sua campanha. Sabe? Há 5 anos, lá nos Estados Unidos, só 20% das pessoas tinham um smartphone. Hoje é 85%. Eu tenho certeza que o crescimento na propriedade desses aparelhinhos cresceu aqui no Brasil de uma forma tão espetacular quanto nos Estados Unidos. Quanta mudança, né, aconteceu na nossa vida por causa desse equipamento tão pequenininho. E a mudança foi tão rápida. É surpreendente ver isso. Imagine se o seu país tivesse passado de uma situação em que 1 em cada 10 pessoas tinha carro para a situação em que 9 em cada 10 pessoas tinha carro em 10 anos, nossa, ia ter acidentes em todas as esquinas. Então, quando eu me sinto otimista, eu penso, a gente está se ajustando. Por isso que há tantos problemas ligados à comunicação online. É porque a gente ainda está se adaptando, né, a essa comunicação rápida dos celulares. Então, o que a gente faz agora? Tem um vídeo? Ah, tem um vídeo. Vamos ver um vídeo? Vamos ver um vídeo. Eu fiz questão de tentar mostrar esse vídeo, pessoal. A gente conversou muito lá na minha equipe e eu tentei buscar uma mensagem que instiga um pouco de, talvez, raiva nas pessoas, ou então aquele instiga que ela tem. Porque o meu público que eu estou focando é aquele que está desiludido com a política, mas parece que ele está vendo que estão tendo alguns núcleos que pode estar trazendo uma mudança. Então, foi por isso que eu fiz questão de tentar trazer isso para vocês, talvez ouvir um feedback de vocês também. Pode ligar. Vocês se lembram das eleições de 2014? As campanhas eleitorais mais corruptas da história? Pois bem, o STF proibiu desde então as doações de empresas. Daí, o que nossos políticos fizeram? Criaram o vergonhoso fundo eleitoral. Dinheiro dos nossos impostos para suas próprias campanhas. Isso mesmo. O destino das eleições de 2018 estão nas mãos dos caciques dos grandes partidos. PT, PSDB, PMDB. Meus amigos, nunca foi tão importante nossa mobilização contra esse sistema. Eu sou Will Bueno, líder da Frente de Renovação aqui em Minas Gerais. Precisamos do seu apoio para resgatar o nosso país. E é por isso que eu peço a sua doação, seja com 5 ou 50 reais. Invista nessa campanha, neste verdadeiro projeto de renovação que o Brasil tanto precisa. Conto com você e vamos à luta. Foi bom, pessoal? Valeu, obrigado. Vocês se lembram?
Eu só tenho uma sugestão aí para o seu vídeo, que é Will. Onde você filmou? Numa praça. Será que daria para você pensar num lugar em que daria para você ficar e repetir esse texto, mas um lugar que pudesse simbolicamente reforçar a sua mensagem? De outras palavras, você escolheu uma praça qualquer, né? Um lugar qualquer. Mas nada deve ser escolhido aleatoriamente. Você tem que usar cada recurso, cada detalhe para contar a sua história no vídeo. Onde ele deveria ficar para contar esse texto? Onde ele deveria ficar para reforçar o texto. Aí no final todo mundo ia ver aquele lugar. Ele vira a câmera e vê onde é aquele lugar. Então aí isso vai reforçar o primeiro lugar que vem na minha cabeça é Brasília, né? Quer dizer, bem em frente ao Congresso. Pois então, pode ser. Tá bom. Isso, exatamente, uma coisa assim. Então, a forma como você faz eles estão lá se perguntando, onde você está? Onde você está? Porque não dá para ver, né, exatamente qual é o lugar onde você está. Daí, no final, a câmera vira, mostra o Congresso Nacional, por exemplo, né? Deu para entender? Então é que não era para doação no começo, era para outra coisa, né? Era sobre a renovação política. Eu sei que não era para captação de recursos. Eu fiz outros para doações. Tudo bem. O que eu estou dizendo é que ele contou a história, estava boa, foi muito interessante, ele é muito bom na frente da câmera. Mas se vocês têm aí o apelo visual, vocês têm que usar isso. Foi a única sugestão, não é crítica, ok?